Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast Mulheres no Segmento Automotivo, uma iniciativa da Social Distribuidora. E para começar a falar desse tema tão importante, eu trouxe duas pessoas muito especiais, que são elas, as engenheiras de produção da indústria Automax, responsáveis por todo o planejamento e controle da produção. E para começar, meninas, vamos falar sobre algo muito importante, que é: quais foram as dificuldades que vocês tiveram dentro do mercado, né, para entrar nesse segmento automotivo? Como que foi a trajetória de vocês? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né? Tá sendo muito especial, ainda mais você falando que a gente é muito especial também. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouco sobre as nossas vidas, porque, assim, é uma coisa que não é muito comum a gente sentar para conversar sobre qual seria a nossa trajetória, tipo, de uma coisa, em aspas, simples para outras pessoas, né? Que pra gente foi tão longa. Então, desde quando eu nasci, praticamente, a minha família já tinha uma empresa no ramo automotivo, então pra mim sempre foi comum, digamos assim. Então, eu cresci nesse ramo, estudei para estar nesse ramo, né? Tanto é que eu fiz engenharia de produção para cuidar da indústria. Só que é tão complicado essa questão de você estar o tempo todo em atrito com alguém, porque você sempre está sendo rebaixada, que até mesmo meu próprio avô formei, então eu tinha a capacidade de estar dentro de uma indústria, de estar comandando as pessoas, e quando eu dava as minhas ideias, não vai dar certo, não compensa, não adianta, vai dar errado, que até gerou a separação da empresa e surgiu assim então a Automax, que é hoje, né? E assim, acabou que eu não apresentei vocês, né? Eu fiquei nervosa aqui no nosso primeiro episódio, mas enfim, nós estamos com a Camila e a Leana. Então, elas, né, como eu já falei, elas são engenheiras de produção da Automax. E, bom, quando você fala de ingresso no mercado automotivo, principalmente em que você já nasceu, né? Eu me lembrei que eu também já nasci desse segmento, porque o meu pai, ele sempre gostou muito de carro e ele é, inclusive, eletricista, e eu nunca imaginei trabalhar em uma empresa, né, do segmento automotivo. Então, quando eu entrei na Social Distribuidora, por mais que eu já tivesse esse contato, né, com meu pai, falando algumas coisas, eu também senti, né, esse impacto. Porque se a gente for parar para pensar e para observar os números, a maioria das pessoas que trabalham nesse segmento são homens. Como é que é lá na Automax? Conta pra mim sobre as experiências que vocês têm com esse público. Pra mim já foi diferente, né? Eu não nasci nesse segmento, assim, tive poucas pessoas, tem pessoas da minha família no ramo, assim, eletricistas, mecânicos e tal, mas ninguém tão próximo. Então, eu, na verdade, fiz engenharia de produção também e comecei na Automax como estagiária. Pra mim já foi um pouco mais fácil, entre aspas, porque a Camila já tinha preparado o terreno, mas ainda assim eu tive que conquistar meu espaço, porque as pessoas precisam confiar na gente. Então, eu acho que a maior dificuldade em ser mulher, e ser mulher já é difícil em qualquer espaço, mas principalmente nesse, é que a gente precisa se provar o tempo todo. A gente precisa o tempo todo ficar falando, tipo, assim, provando que a gente consegue fazer isso, que a gente sabe o que tá fazendo, que a gente consegue fazer tal coisa, que tá certo o que a gente tá falando o tempo todo. Eu acho que essa é a maior dificuldade. E como a gente lida com muitos homens, né, Camila? A gente até tem muitas... Não vamos nem falar que não temos. Qual é a porcentagem? Não sei falar agora, uns 15 a 20% de mulheres no chão de fábrica na Automax. Então, assim, temos mulheres também no chão de fábrica, mas a maioria é homem. Então, tivemos, assim, um pouco... Às vezes a gente precisa ser um pouco mais firme, porque senão a gente também não é respeitada. Então, para conquistar o nosso espaço e ser ouvida, sabe? Eu sinto isso. Hoje lá na empresa é, em aspas, tranquilo, porque hoje em dia nós somos respeitadas lá dentro. O problema é quando vem alguém de fora, que você precisa provar para quem está conhecendo a indústria que você é capaz de estar ali naquela posição que você está. Então essa é onde pega.
esse é o mais complicado, realmente. E eu nem falo, igual a Leana falou, não é só no segmento automotivo, mas é claro que esse segmento tem um impacto maior, Sim. por, querendo ou não, ter uma quantidade maior de homens. Mas, querendo ou não, é um desafio das empresas hoje incluir esse tema, incluir essa pauta, né? Hoje, eu falo por experiência, a Social Distribuidora, ela é uma empresa que preza muito por colocar mulheres, né, à frente dos departamentos. Eu sou uma delas, eu estou à frente do departamento de RH, à frente do departamento de marketing. Hoje a nossa gestora de vendas, ela é mulher e ela também está à frente, né? E assim, é claro que houve-se uma construção e uma disrupção de preconceito, mas eu vejo que as empresas, elas ainda precisam sair dessa caixinha e correr mais atrás de capacitar mulheres, fazer eventos para mulheres, tentar trabalhar outras questões, né, que não são trabalhadas no dia a dia. E para vocês, como que foi a trajetória, né, em todo o curso, né? Houve algum desafio enfrentado? Houve algo assim nesse sentido ou não? Foi tranquilo por ser um curso de produção? Foi mais ok por vocês serem mulheres e estarem no curso de engenharia? Eu acho que o curso de engenharia também tem certos pontos, assim, mais machistas. Mas eu não sei, eu sinto que no de produção não é tanto assim. Eu acho que talvez mecânica, civil, seja um pouco mais... mais fechado, assim, nesse sentido. Mais machista, mais... Enfim. Mas tivemos um momento, sim. Eu tive um momento, assim, bem... que eu consigo citar, foi quando eu apresentei meu TCC. Gente, eu me dediquei muito. Foi uma loucura. E eu tenho... vou abrir aqui meu coração nesse momento. Eu tenho a síndrome do impostor. Então, assim, eu nunca acho que eu sou boa o suficiente. Fico o tempo todo se auto-sabotando. Isso, o tempo todo. Então, assim, eu nunca acho que eu sou boa o suficiente. Eu sempre acho que eu tô fazendo uma coisa mal feita. Eu sempre... o tempo todo. Então, por isso que eu agradeci. Tanto pelo convite, quanto por você ter falado que a gente é muito especial e tal. Porque, pra mim, isso é muito difícil e muito importante ouvir isso. Eu sei que é uma coisa que eu preciso trabalhar mais. Enfim, tô trabalhando na terapia também. Mas eu acho que também... Inclusive, eu acho que isso é uma construção que a gente vem tendo desde a infância. Eu vi um vídeo sobre isso ontem, que falava sobre isso. Que nós, mulheres, somos ensinadas desde pequena a serem amorosas, dóceis, a cuidar da casa, não sei o quê. Os homens não. É tipo, nossa, caiu, não, você é forte, você é isso, você consegue. E nós não. Então eu acho que assim, desde pequenas nós somos ensinadas a ser mais frágeis, digamos assim, a sentir um pouco mais e isso acompanha a gente na vida. Então, talvez isso ajude, né, na minha autocobrança. Mas eu tô trabalhando, igual eu já falei. Só que na faculdade teve um momento desse que eu estudei muito e tudo mais. E eu achava que eu não ia passar no TCC. Nunca era o suficiente. Nunca era o suficiente. Eu achava que eu não ia passar, que eu não ia conseguir. Eu fiz um TCC no segmento de finanças, de investimentos, porque sempre gostei dessa área. E assim, me dedicava e tal, só que às vezes... eu sou um pouco ansiosa e aí às vezes eu procrastinava e eu pensava, nossa, meu Deus, não vai dar certo e tal. E aí quando eu ia com tudo e, meu Deus, fazia acontecer. Enfim, deu certo. Convidei minha banca, apresentei meu TCC e no final eu tirei 10. Na hora eu fiquei desacreditada. Eu pensei, meu Deus, não pode ser, né? Assim, aquela coisa assim que você não tem reação, porque de forma alguma você pensou que aquilo aconteceria. E... quando aconteceu, eu fiquei extremamente feliz, claro, mas sem acreditar. E eu acho que a parte mais difícil foi ouvir de algumas pessoas que estavam no meu convívio da faculdade, que, assim, eram pessoas próximas a mim, que eu só tirei aquilo por conta da banca, que a banca meio que ficou com dó, alguma coisa assim. Aí eu fiquei tipo assim, gente, né? Foram professores extremamente renomados. Eu convidei professores, assim, que eu admirava muito e que eu sabia que eram extremamente competentes e difíceis na faculdade mesmo, assim. Eles cobravam muito. Inclusive, um dos professores da minha banca, ele já tinha sido corretor de
de provas de juiz e tudo mais, de magistério. Então, ele era uma pessoa muito séria e tal. E ouvir isso foi muito complicado, sabe? Então, eu sinto que talvez se fosse um amigo meu homem, será que eles teriam falado isso? Que aí citaram, mas fulano não tirou 10 também. E eu fiquei tipo assim, mas... né? Então, essa parte foi um pouco complicada. Mas só isso, eu não sei também se foi comigo, se tinha algum problema assim, mas... E você falou de uma coisa muito importante, que é a autossabotagem. Então, querendo ou não, eu acredito que, indiferente de sexo, todo mundo se autossabota o tempo todo. Mas eu vejo que com as mulheres essa autossabotagem, principalmente quando elas estão inseridas em um ambiente predominantemente masculino, ela é muito mais forte. Sim. Você, como nós já conversamos, você se cobra muito mais. E a perfeição, ela é muito exigida até mesmo por nós mesmas, né? Então, a gente tá sempre ali tentando uma aceitação do outro. É porque é como se a gente não pudesse errar, né, Joyce? Exatamente. É como se a gente não pudesse... Porque como a gente tem que se provar o tempo todo, então se a gente erra, nossa... Tipo assim, você se provou 20 vezes, mas errou uma, não. Exatamente. Já não serve, entendeu? E assim, quais são os mecanismos que vocês costumam adotar para lidar até mesmo com essas adversidades do dia a dia? Poxa, encontrei aqui algo que tá fazendo eu ter esse pensamento intrusivo, esse pensamento de autossabotagem, ou alguém me deixou para baixo. O que é que vocês costumam fazer para lidar com essa situação? Vamos pensar de uma forma mais fácil, vamos levar isso pro dia a dia lá da Automax, né? Então, eu preciso lidar com um colaborador que já teve uma situação ou outra que eu tive que enfrentar, presenciar um certo machismo da parte dele. Como que vocês lidam com isso? Eu acredito que o principal mecanismo de defesa que nós mulheres temos, principalmente nesse segmento, não só nesse, mas assim, em segmentos que são muito machistas, que são dominados por homens, é uma rede de apoio. Então eu acho que esse é o principal mecanismo de defesa que a gente tem. A principal coisa que a gente tem que ter é uma rede de apoio, sabe? Importante de outras pessoas que estão também, de outras mulheres que também estão juntas, para que a gente se apoie, se ajude e tudo mais. Então eu sinto que isso é o que eu tenho agora. Talvez eu tenha demorado um pouco para entender que isso era o que eu precisava, e talvez para conhecer pessoas, né, nessa área. Eu conheci uma pessoa ano passado que se tornou uma amiga, a Patrícia Agudo. Ela é representante nossa também, da Automax, só que ela é representante do Sul. E eu tava até comentando com ela que ela tinha que morar mais próxima, pra gente se encontrar mais e tal. Mas ela é uma pessoa que hoje em dia eu tenho como amiga, assim, e que a gente tem muitas trocas nesse sentido. Além da Camila, claro, mas às vezes a gente passa coisas juntas. Então, às vezes a gente não consegue tanto ajudar uma outra. E aí eu falo com ela, nossa, aconteceu tal coisa e tal. E ela já tem uma visão diferente. E ela tem uma visão diferente. E às vezes ela já passou por coisas assim, não exatamente com colaboradores, porque ela é representante e tal, ela trabalha com clientes. Isso, e aí às vezes ela conta algumas coisas, tipo assim, nossa, eu fui conversar com um cliente e realmente ele não quis conversar comigo. Ele não quis conversar comigo. Ela já me contou histórias assim. Não, ele não queria conversar comigo, pediu pra eu chamar o chefe. Porque ele não queria falar com ela, como se ela não fosse competente o suficiente, sabe? E aí, tipo assim, ela foi criando aquela confiança do cliente, e aí até que hoje em dia ele só quer ser atendido por ela. Mas é um momento que, assim, são passos de formiguinha. É uma construção, e se você desiste da primeira vez de tentar, esse processo ele vai continuar acontecendo. Então eu acho que o papel da mulher, ele também vai além. Nossa, teve uma situação ruim que envolveu um certo machismo, mas o que eu posso fazer para tentar minimizar esse impacto e não desistir? Porque, querendo ou não, a gente lida muito com isso também no dia a dia da social, quando eu falo de vendas. Então, eu tenho várias consultoras de vendas e muitas delas também tem essa dificuldade, principalmente no início. E a Social, ela é uma empresa que preza bastante por desenvolver pessoas, no geral, mesmo mulheres, enfim, qualquer gênero, e pega pessoas sem experiência. Então eu venho com uma mulher sem experiência, que vendia tecido, que vendia sapato, que vendia qualquer outra coisa sem ser peça, e
o início dela é muito difícil. E é exatamente isso que você falou. O processo de resistência dos clientes com essas mulheres, eles são, assim, de início, nossa, não quero ser atendida por ela porque ela vai me vender peça errada. Só que quando o tempo passa, aquele cliente ele volta e fala assim, não, eu só quero comprar de tal fulana porque ela tem um nível de detalhe que o outro fulano não tinha. Então, é claro que cada um tem o seu jeito de vender, cada um tem a sua forma diferente de lidar com o cliente, mas eu vejo que as mulheres, elas precisam se impor e não desistir. E mesmo quando, não quero comprar de você, mas eu posso tentar de novo. E aí, eu sei que no mundo ideal, a ideia seria que todo mundo fosse igual e que eu não precisasse ficar me provando e me, colocando o tempo todo. É muito cansativo. Só que nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo real. E se as mulheres, elas desistirem simplesmente por receberem um não na cara, quantas mulheres, a gente não teria ali e que tem um grande potencial. E que tem um grande potencial, exatamente. Não, e acontece em outros momentos também, né, Camila? A Camila adora ferramentas. Vou deixar você contar coisas que já aconteceram. Momentos. Quando você vai em algum lugar comprar uma ferramenta que você fala que você quer, eu quero a furadeira tal, aí a pessoa olha, não, mas por que você não leva essa? Ou então você fala, eu quero uma chave de fenda. Mas por que você não leva essa? Mas eu quero essa. Eu sei que é essa aqui que vai fazer, sabe? Não, eu quero uma bucha. Mas pra que você quer essa bucha? Quer saber aí, tipo assim, onde vai colocar? Aí se você fala, mas eu quero uma que não seja pra tijolo furado. Aí ele olha, mas o tijolo lá não é furado? Você tem certeza disso? Você não quer levar as duas? Mas exatamente. É complicado. É complicado. Mas enfim, meninas, e aí falando desses desafios, teve alguma situação em que vocês precisaram impor mais posição? Bom, eu já quase apanhei dentro da indústria. Literalmente. Quando eu assumi a indústria em si, como gerente industrial mesmo, tinha um rapaz lá que ele era mais velho que eu e ele não gostava muito de quando eu pedisse pra ele fazer as coisas, não. Que chegou a um ponto dele vir me peitar e vir pra me bater mesmo. Que aí a galera foi, viu a movimentação dele gritando comigo e aí, como se diz, eu tive que bater a mão na mesa. Se eu não bater a mão na mesa, eu acho que eu tinha levado um tapão na cara. Porque ele não aceitou que falando pra ele fazer ao contrário do que era pra ele fazer. Porque a gente tem uma linha de produção. A gente tem que seguir a linha de produção. Não adianta você querer, vamos supor, a gente tem os lotes. Não adianta você querer fazer 2 lotes se eu preciso só de um. Então nesse dia foi bem complicado. Que eu achei que literalmente eu ia apanhar. E você? Eu acho que aconteceu com nós duas, na verdade, numa feira. A gente tava numa feira. E essas feiras, gente, só homem. Só homem. Mas aconteceu, a maioria. Mas aconteceu com uma mulher. Aconteceu com mulher. Uma mulher chegou na gente e perguntou se a gente tava na feira a trabalho ou se a gente só tava lá a passeio. A gente tava dentro do stand, com uniforme, crachá. E aí ela perguntou se a gente sabia o que era um induzido e se a gente tava lá trabalhando ou só a passeio. E aí vocês falaram, não, nós somos as engenheiras. Isso, e aí produção. Foi o momento que a gente teve que... Não, o problema, assim, eu acho que o pior é que essa pessoa trabalha no segmento também. E não era uma pessoa que tava se visitando, enfim, que não tem nada a ver, mas ela trabalha no segmento. E aí ela fez essa pergunta e foi a hora que a gente teve que se impor de fato e falar, não, a gente trabalha, né? A gente trabalha lá, nós somos as responsáveis para que essas peças saiam da empresa. Então a gente faz o planejamento, o controle da produção, a gente sabe todas as etapas, sabemos que é um induzido, um coletor, um estator, tudo. Uma gaiola, todas as etapas a gente sabe. Todas as etapas a gente faz acontecer. Se a gente não fizer as coisas, o planejamento ali, não vai sair as peças. E muitas das vezes, quantas vezes acontece, né, Camila? Da gente ter que ir lá dentro pra não só, passar o planejamento e falar, olha, a gente precisa do lote tal, grupo tal, não sei o quê. Não é só isso, porque muitas das vezes a gente tem que ir lá dentro e organizar de fato, porque às vezes não sai. Né? Quantas vezes acontece? Da gente falar assim, não, começa por essa peça pra agilizar o processo.
às vezes tinha uma resistência, principalmente no começo, hoje em dia é mais fácil. Mas assim, ouvir isso de uma outra mulher, principalmente, que estava no segmento, foi muito difícil. E foi o momento que a gente teve que se impor, explicar que a gente entendia e tudo mais. Depois essa pessoa acabou indo lá, conheceu e hoje em dia tem um respeito pela gente, né? Entendeu o que de fato a gente faz. Mas ela realmente só entendeu depois que ela foi lá. Isso. Depois da visita. Depois da visita. E aí é muito do que nós já falamos, que é sobre as mulheres se apoiarem. Então, aproveitar esse movimento de mulheres no segmento automotivo e entender que eu posso trabalhar na produção, eu posso trabalhar com vendas, eu posso trabalhar, né, com outras áreas e ter o mesmo resultado que um homem. E assim, eu vejo que as mulheres, elas precisam se unir mais nesse segmento. É a rede de apoio, né? É a rede de apoio. A gente precisa apoiar umas outras de verdade. Exatamente. Falta isso. Pra não precisar ter que se impor nesses momentos. E aí, nós também tivemos umas dificuldades, porque a gente realizou recentemente também uma feira. E nessa feira, por o time de marketing que estava fazendo a organização ser todo de mulheres e de mulheres ainda novas, né? Ainda tem, além do preconceito em, nossa, quem organizou? Cadê o gerente de marketing? Né? E esse gerente de marketing, ele necessariamente precisa ser um homem. E além desse peso do gerente, ainda teve o peso de, as meninas, nossa, é esse pessoal que organizou a feira, né? Esse pessoal aí que fez acontecer. E sim, é esse pessoal. E é aquela coisa, a gente tem que dar sempre... eu preciso sempre aparecer para as pessoas saberem, né, quem eu sou. Eu não posso trabalhar nos bastidores e ser reconhecida por isso. Então, nós enfrentamos isso e essa questão da rede de apoio entre as mulheres, ela precisa ser cada vez mais trabalhada, né? Eu vejo que hoje nós estamos trabalhando algumas coisas relacionadas, eu não sei se vocês viram, mas recentemente, iniciativa até da Aline Miranda, esposa do Paulo Miranda, que são dos organizadores da Expo Peças, eles lançaram o Expo Mulher, uma iniciativa muito bacana e que fortalece ainda mais esse vínculo das mulheres. E eu acredito que as mulheres, elas têm que se interagir nesses eventos justamente para, poxa, estamos aqui apoiando umas às outras e não estamos com essa visão antepassada, nem sei qual é essa palavra, né? Antiga, de que, nossa, é só homem. E vamos crescer, né? Exatamente. Vamos aumentar a quantidade de mulheres nesse segmento, porque eu acho que nossa visão é diferente em muitos aspectos. A gente tem uma visão mais... como eu posso dizer? Detalhista, talvez. Uma visão detalhista, uma visão talvez mais criativa, que pode ajudar. E as empresas que entenderem isso, elas estão na frente de muitas outras. Eu acho que um ponto muito importante de inclusão das mulheres nesse segmento é as empresas também trazerem mais inclusão das mulheres mesmo, mas não só em setores mais baixos, mas na liderança, sabe? Porque igual você falou, a social tem muitas mulheres na liderança, mas muitas empresas não aceitam. A hierarquia de muitas empresas é muito grande, onde os chefes são apenas homens. Só os homens comandam, que homens não aceitam ser comandados por mulheres. Então, assim, gera uma certa insegurança até mesmo das mulheres entenderem até onde eu posso chegar. Como eu posso chegar. Não, e muitas das vezes, isso também ajuda. A gente vê isso muito em filmes e tal, em algumas histórias, muitas delas reais também, infelizmente, que muitas mulheres acabam sofrendo abusos, né? Por parte dos seus chefes e tudo mais, porque não tem uma mulher em cargo alto que ela possa confiar. Aí ela vai falar pra outro homem que tá num cargo alto e ele vai fazer o quê? Muitos deles vão proteger o seu amigo. Então, assim, e aí? Até quando?
nós mulheres vamos mais passar por iniciativas situações de assim. capacitação em mulheres de cargos de liderança. Então, eu acredito que as empresas que entenderem e começarem com essas iniciativas, elas vão estar à frente de muitas outras. E não é somente para fazer aquele auê, eu tenho mulheres na minha empresa, eu trabalho a inclusão. Não, mas sim e entender o que essas mulheres elas podem proporcionar de positivo, de produtividade e, inclusive, de redução de casos de assédio moral, enfim, né? Mas assédio, eu vejo... a palavra que eu queria usar, não abuso. Assédio. Eu vejo que é isso, as empresas que conseguirem entender a importância e a necessidade, elas vão sair na frente. E de fato incluir, né? Não apenas falar Exatamente. que incluiu, De mas fato incluir em... E assim, meninas, para finalizar, vamos falar um pouco sobre oportunidades do mercado de trabalho e como que essas mulheres elas podem alcançar visibilidade na área de engenharia, né, que é a área de vocês? Eu acho que estudando, né, se dedicando e sendo muito forte e resistente, Sim. né? Muitas vezes a gente vai precisar se impor praticamente o tempo todo. A gente precisa mostrar que a gente sabe, precisa, igual eu já falei, a gente precisa o tempo todo ficar provando o que a gente sabe fazer. Isso é um fato. Mas também saber onde ela está. Se ela está sendo respeitada, se ela cabe naquele lugar. Porque se ela tem que ficar o tempo inteiro provando não só as coisas que ela sabe fazer, mas que ela tá ali como engenheira de fato, aquele ali não é um lugar para ela. Ela precisa procurar um lugar que de fato ela vai ser valorizada. Então, empresas, valorizem as suas engenheiras. Porque a gente não estudou 5 anos para não ser valorizadas. Entendeu? Então, eu acho que é isso, né? E seus estagiários também. Com certeza, as suas estagiárias também, porque a gente tá ali para aprender, a gente tá buscando isso. Então, se vai valorizar um estagiário homem, um engenheiro homem, valorize a gente também. A gente estudou tanto quanto, ou talvez mais, enfim, porque a gente sempre precisa provar mais. Então, eu acho que esse é o ponto. Seja forte, resiliente, não desista no primeiro não, mas também não fica... Onde não é valorizado. Onde você não é valorizada, não fica... Saber entender que aquele lá não é o seu lugar e não se sentir insuficiente por um lugar que te faça sentir insuficiente, né? Isso. Nem sempre o problema é a gente, nem sabe? sempre é sobre a gente. Então, cuidado com os locais onde te diminuem. Que talvez seja muito grande para aquele local. É o local que não te serve. É o local que não comporta você. A dica é você procurar por empresas que investem nessas iniciativas. Inclusive, Social Distribuidor está com vagas, tá? E hoje, só para vocês entenderem, nós temos 13 mulheres no Televendas e é um ganho muito gratificante. Hoje, eu falo com propriedade que as mulheres, elas estão tomando uma posição nesse mercado muito respeitada no sentido de resultado e também no sentido de detalhe, no sentido de criatividade. Hoje, um dos meus maiores números de vendas vem de uma mulher. E uma mulher que chegou na social sem ter o conhecimento, foi conquistando o seu espaço. Mas o que eu daria de dica, assim, que eu acho fundamental, que eu vejo que pelo menos as pessoas que tiveram sucesso durante essa trajetória tiveram muito, foi não esperar por validações externas. Então, você tem que ser você. Você não precisa diminuir para caber em um lugar. Você precisa ser você. Você precisa confiar no seu conhecimento e falar com propriedade daquilo que você faz, daquilo que você executa ali no seu dia a dia. Investir também em formação, porque nós já sabemos que é muito difícil, mas o que eu posso fazer para poder minimizar? Porque acabar não vai, né? Não tem como a gente também colocar uma venda no olho e falar assim, então agora eu não vou ter nenhuma dificuldade no segmento automotivo. Não, a gente sabe que isso não vai existir. Então, o que você pode fazer além de se impor? Você pode buscar conhecimento, você pode buscar apoiar a causa de outras mulheres, você pode também construir uma presença forte no mercado. Então, eu vejo que as mulheres elas precisam ser mais ativas e falar, por exemplo, eu quero construir uma transição de carreira de liderança, por que eu não vou me impor no LinkedIn? Por que eu não vou falar o que eu faço?
faço? Por que eu vou ficar me escondendo? Sim. Então as mulheres, elas precisam aparecer, né? E para as empresas, né, que querem implantar essa iniciativa, para adotar treinamentos, para adotar capacitação, para apoiar eventos que fortalecem esse tipo de vínculo com as mulheres, para divulgar isso mais nas redes sociais, para abraçar realmente a causa, né? E é isso, eu vejo que temos muito que melhorar e esse é um começo. E é isso. Eu acho que a gente tá em constante transformação, né? Uhum. Eu acho que a gente já melhorou muito. Com certeza. Porque somos aqui exemplo, verdade, né, dessa mudança, dessa melhora que a gente vê no segmento. Mas precisamos melhorar mais. E para isso a gente precisa que mais mulheres venham fazer parte pro segmento, pro setor automotivo, porque senão a gente não vai conseguir nunca, exatamente, né? Juntas, né, que a gente possa realmente se apoiar. Com e certeza. É isso. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, meninas, foi muito gratificante contar aí com a experiência acadêmica, com a experiência profissional. É muito bom ter vocês, né, ter a Automax como parceiro de negócio e saber que é uma empresa que tem 2 mulheres de peso na frente. Isso me deixa muito feliz, deixa a social muito feliz, no sentido de estamos conseguindo alcançar aí a inclusão realmente. E é isso, muito obrigada, né, por vocês participarem, por vocês toparem. Foi o primeiro, espero que o primeiro de muitos. Espero que quando nós estejamos assim, o auge, a gente volte, né, e melhore, sim, porque a gente está em constante melhoria. Mas no mais é isso mesmo. Eu agradeço também o convite, mais uma vez. E foi um bate-papo muito legal. Eu espero que as mulheres se interessem mais e corram atrás, principalmente se for o sonho delas. Porque muitas têm esse sonho de seguir esse caminho. Então, não percam essa vontade, não percam esse sonho. Não deixem de ir atrás. Difícil vai ser, mas em toda área é difícil. Área, toda área é difícil. Eu também agradeço a oportunidade por estar conversando com vocês e expondo esse mercado, porque pra mim é maravilhoso. E aí, bora mulherada, bora vir pra aí. Finalizamos nosso primeiro podcast Mulheres no Segmento Automotivo, iniciativa da Social Distribuidora. Então, se você gostou desse bate-papo, curta o nosso podcast, compartilhe e incentive mais mulheres a entrar nesse segmento.